Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo sendo revelado agora, e essa mensagem carrega exatamente o que o título promete. Você foi escolhido. Sim, e não porque tudo foi fácil, mas porque você suportou o que muitos não suportariam. Deus está furioso, não no sentido humano de descontrole, mas no sentido justo, profundo, inegociável. Ele viu a traição que tentaram esconder, ouviu palavras que você nunca escutou, percebeu intenções que ninguém mais percebeu. Enquanto você seguia em silêncio, tentando entender por que certas pessoas mudaram de repente, algo estava sendo registrado no mundo espiritual. Nada passou despercebido, nada foi ignorado. E o que está prestes a acontecer vai fazer com que aqueles que te feriram sejam obrigados a assistir sua vitória, mesmo contra a própria vontade. Hoje, eu não vou te contar tudo logo de início, porque existe uma ordem nessa revelação. Existe um tempo certo para entender cada detalhe. Mas eu posso te dizer isso com clareza. Aquilo que tentaram usar para te parar está sendo transformado no combustível da sua ascensão. As mesmas pessoas que sorriram enquanto te traíam, que te aplaudiram por fora e te sabotaram por dentro, não conseguirão desviar o que já foi decretado. Elas vão sentir algo que nunca imaginaram sentir. Não é apenas inveja comum. É a dor silenciosa de ver alguém vencer, mesmo depois de ter sido traído, humilhado, desacreditado e deixado para trás. Talvez, em algum momento recente, você tenha se perguntado por que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo. Pessoas se afastaram sem explicação, alianças quebraram do nada, promessas foram esquecidas. Você sentiu no fundo do peito que havia algo errado, mas preferiu não confrontar. Preferiu confiar, preferiu acreditar que era apenas uma fase. E foi exatamente aí que a traição encontrou espaço. Não porque você é fraco, mas porque você é leal. Pessoas leais costumam demorar mais para perceber quando estão sendo feridas, porque jamais imaginam que alguém teria coragem de agir com tanta falsidade. Só que existe algo que essas pessoas nunca levaram em consideração. Enquanto elas agiam nas sombras, você permanecia sob a cobertura divina. Enquanto elas planejavam sua queda, Deus já estava redesenhando seu caminho. E é por isso que essa história não termina com a dor que você sentiu. Ela começa exatamente ali. Existe um ponto invisível onde tudo muda, e esse ponto acontece quando a injustiça atinge alguém que foi separado para algo maior. A partir desse momento, não é mais apenas sobre você. É sobre justiça, é sobre honra, é sobre mostrar que traição não cancela a promessa. Talvez você ainda esteja carregando perguntas sem resposta. Por que comigo? Por que agora? Por que justamente aquelas pessoas? Mas existe uma razão mais profunda que poucos entendem. Algumas traições não acontecem para te destruir, mas para te separar. Separar de ambientes que já não comportam quem você está se tornando. Separar de pessoas que não teriam estrutura emocional para lidar com a sua vitória. Separar de lugares onde você seria limitado, diminuído, apagado. A traição dói, mas também revela. Ela mostra quem realmente está com você e, principalmente, quem nunca esteve. Existe algo poderoso acontecendo neste momento. Um reposicionamento silencioso. Você pode não ver sinais claros ainda, mas eles já começaram a se manifestar. Pequenas mudanças internas. Uma força que surge mesmo nos dias difíceis. Uma clareza que antes você não tinha. Isso não é acaso. É preparação. Deus não expõe alguém antes de fortalecer. Ele não levanta alguém antes de estruturar. E tudo o que você viveu até aqui foi parte desse processo. Mesmo aquilo que parecia sem sentido. Mesmo as perdas que doeram demais. Agora, preste atenção nisso. As pessoas que te traíram acham que venceram. Elas acreditam que saíram ilesas.
Algumas seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Outras até se aproximaram de você novamente, fingindo normalidade. Mas existe algo que elas não conseguem apagar: o que foi plantado. Toda ação gera uma colheita, e quando essa colheita começa a brotar, não há como impedir. Elas ainda não sabem, mas em breve serão confrontadas com a realidade da sua vitória. Não por vingança, mas por contraste. Sua luz vai expor o que elas tentaram esconder. Talvez você esteja pensando que ainda não se sente vencedor, que ainda há lutas, incertezas, medos. E isso é compreensível. O processo não termina antes da hora. Mas existe uma diferença entre quem está parado e quem está sendo preparado. Você não está estagnado. Você está em transição. E transições costumam ser desconfortáveis. É o momento em que o velho já não serve mais, mas o novo ainda está sendo formado. É nesse espaço que muitos desistem. Mas você não desistiu. E isso muda tudo. Quero te pedir algo agora, porque isso também faz parte desse movimento. Se essa mensagem está falando com você, se em algum momento você sentiu que estava sendo descrito aqui, escreva nos comentários apenas uma frase simples, mas carregada de intenção. Eu confio no que Deus está fazendo. Não escreva para mim, escreva como um ato de posicionamento. Às vezes, declarar em voz alta, ou mesmo em palavras, é o primeiro passo para destravar algo que estava retido. Faça isso com consciência, com calma, entendendo que cada palavra tem peso. Continuando, existe uma inversão que está prestes a acontecer. Aqueles que tentaram te diminuir vão se sentir pequenos diante do que você vai se tornar. Não porque você irá humilhá-los, mas porque sua postura será diferente. Você não precisará provar nada. Sua vida falará por si. Sua evolução será visível. Sua paz será notada. E isso incomoda mais do que qualquer confronto direto. Pessoas que vivem de aparência não suportam ver alguém vivendo de verdade. Você talvez tenha perdido oportunidades por confiar demais. Talvez tenha sido passado para trás, esquecido, deixado de lado. Mas o que parecia atraso era alinhamento. O que parecia perda era livramento. Nem toda porta que se fecha é derrota. Algumas se fecham porque o ambiente do outro lado já não combina com o nível que você precisa alcançar. Deus não te poupou da dor, mas te poupou de algo muito pior. E com o tempo, isso ficará claro. Existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. Quando alguém é traído injustamente e ainda assim escolhe não se corromper, algo muda no mundo espiritual. Uma autoridade silenciosa começa a se formar. Uma força que não vem da raiva, mas da integridade. E essa força é impossível de ser copiada. Quem traiu perdeu algo que não poderá recuperar. A paz de caminhar com a consciência limpa. Enquanto você segue em frente, mesmo machucado, você carrega algo que eles não têm. E é exatamente por isso que a inveja virá. Não apenas pelo que você vai conquistar materialmente, mas pelo que você se tornou internamente. Pessoas invejam aquilo que não conseguem ser. Elas invejam sua resiliência, sua fé, sua capacidade de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Elas invejam o fato de que, apesar de tudo, você não se perdeu. Você não se transformou em alguém amargo. Você não deixou o ódio te dominar. Isso é raro. Isso é poderoso. Ainda há muito a ser revelado sobre o que está por vir, sobre como essa vitória vai se manifestar e sobre o papel que cada pessoa do passado terá ao assistir de longe o que você está construindo agora. Mas tudo precisa ser entendido no tempo certo.
O que importa, neste momento, é que você compreenda uma coisa. Nada do que aconteceu foi em vão. Nada foi desperdício. Tudo está sendo usado como base para algo maior, mais sólido e mais duradouro do que você imagina. Existe um ponto da caminhada em que a dor deixa de ser apenas dor e passa a ser linguagem. Ela começa a falar, a ensinar, a revelar coisas que antes estavam ocultas. Você talvez esteja exatamente nesse ponto agora. Já não é mais aquele choque inicial da traição, mas também ainda não é a plena celebração da vitória. É um meio do caminho silencioso, onde muita coisa acontece por dentro, enquanto quase nada parece acontecer por fora. E é nesse espaço que muitos se confundem, achando que Deus se afastou, quando, na verdade, Ele se aproximou ainda mais. Porque quando Deus decide tratar de algo com profundidade, Ele começa pelo interior. Ele mexe nas estruturas invisíveis, nas crenças que você carrega, na forma como você enxerga a si mesmo e aos outros. A traição que você viveu não foi apenas uma quebra de confiança externa. Ela tocou em áreas sensíveis, despertou inseguranças antigas, trouxe à tona perguntas que você pensava já ter superado. E tudo isso faz parte do processo. Nada disso é desperdício. Cada pensamento, cada noite mal dormida, cada silêncio que você enfrentou está sendo usado para te preparar para um nível que exige maturidade emocional e espiritual. Talvez você tenha percebido que, depois de tudo o que aconteceu, você já não é o mesmo. Certas coisas perderam o brilho. Conversas vazias passaram a cansar. Ambientes que antes pareciam normais, agora soam estranhos. E isso não é isolamento, é discernimento. Quando alguém passa por uma quebra profunda e ainda assim decide não endurecer o coração, algo se refina. Você começa a perceber intenções com mais clareza, a sentir quando algo não está alinhado, a não se contentar mais com migalhas emocionais ou espirituais. Enquanto isso, as pessoas que te traíram seguem outro caminho. Algumas estão inquietas, mesmo que não admitam. Outras tentam preencher o vazio com distrações, conquistas superficiais, validação externa. Porque a traição nunca traz paz para quem trai. Ela até pode trazer vantagens momentâneas, mas cobra um preço interno alto. E esse preço começa a aparecer quando elas percebem que você não caiu, que você não se destruiu, que você continuou caminhando, mesmo ferido. Isso gera um desconforto profundo, porque desmonta a narrativa que elas criaram para justificar o que fizeram. Você talvez nem perceba, mas já existe gente observando sua postura em silêncio. Pessoas que esperavam te ver desistir, se revoltar, se perder. E quando isso não acontece, algo começa a incomodar. A sua calma se torna a provocação. A sua constância se torna a ameaça. A sua fé se torna um espelho que reflete aquilo que elas evitaram encarar. E é aí que a inveja começa a se formar, não de forma explícita, mas como um incômodo interno, uma comparação constante, uma sensação de que algo não saiu como planejado. É importante entender que a fúria de Deus mencionada no título não é sobre explosão, mas sobre zelo. Zelo por aquilo que Ele separou. Zelo por quem permaneceu fiel, mesmo quando foi injustiçado. Existe um limite invisível que, quando ultrapassado, muda completamente a dinâmica das coisas. Quando alguém toca de forma errada naquilo que Deus está trabalhando, a resposta vem, não como vingança, mas como correção.
E essa correção muitas vezes se manifesta através da exaltação de quem foi ferido. Você pode não ver isso ainda com clareza, mas sua vida está entrando em uma fase de contraste. Tudo o que está sendo construído agora terá um brilho diferente, justamente porque nasceu da dor. Pessoas que te conheciam antes vão perceber mudanças sutis, mais profundas. Sua fala mais firme, seu olhar mais centrado, suas decisões mais conscientes. Isso não vem do acaso, vem de quem aprendeu a escolher melhor depois de ter sido traído. Vem de quem entendeu que nem todo mundo merece acesso total à sua vida. Ao mesmo tempo, pode surgir um sentimento estranho dentro de você, uma mistura de alívio e luto. Alívio por ter se libertado de relações que te drenavam, e luto por perceber que nem tudo era real como você imaginava. Esse sentimento é legítimo. Não tente apressar essa fase. Não se cobre para estar sempre forte. A força verdadeira não é a ausência de sentimento. É a capacidade de atravessar emoções sem se perder nelas. E você está fazendo isso, mesmo que às vezes duvide. Enquanto você segue nesse processo interno, coisas externas começam a se alinhar. Oportunidades inesperadas, conexões diferentes, ideias que surgem do nada. Nada grandioso ainda, nada que faça barulho, mas o suficiente para indicar movimento. Deus raramente muda tudo de uma vez. Ele prefere ajustes progressivos, porque mudanças bruscas nem sempre são sustentáveis. O que está vindo para você precisa de base, de estrutura, de maturidade, e é por isso que o tempo está sendo respeitado. As pessoas que te traíram talvez ainda não tenham noção do papel que desempenharam nessa história. Elas acham que foram protagonistas, quando na verdade foram instrumentos de separação. Foram usadas para te tirar de um lugar onde você já não deveria permanecer. E quando perceberem isso, já será tarde para voltar atrás. Não porque você fechará o coração, mas porque você já terá avançado demais. Certos ciclos não se repetem. Certas portas, uma vez fechadas, cumprem sua função e não precisam ser reabertas. Você pode sentir, em alguns momentos, vontade de ser visto, reconhecido, validado. Isso é humano. Mas existe um aprendizado importante acontecendo agora. Você está aprendendo a não depender da aprovação de quem não te valorizou. Está aprendendo a se sustentar internamente. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode ter. Quando a validação vem de dentro, o olhar do outro perde o poder de definir quem você é. E é exatamente nesse ponto que a sua vitória começa a se tornar inevitável. Não porque tudo está perfeito, mas porque você já não está mais preso às mesmas armadilhas. As mesmas situações não te derrubam. As mesmas palavras não te desestabilizam. Você pode até sentir, mas não se perde. Isso é crescimento. Isso é maturidade. Isso é preparação para algo que exige equilíbrio. Existe ainda muito a ser compreendido sobre o impacto que essa transformação terá na vida daqueles que te traíram. Nem todos reagirão da mesma forma. Alguns tentarão se reaproximar quando perceberem que você está avançando. Outros fingirão indiferença, mas observarão de longe. Outros ainda sentirão um peso interno difícil de explicar. Tudo isso faz parte do mesmo movimento. Quando alguém sobe de nível, o ambiente ao redor reage. O mais importante agora é que você não se distraia tentando entender cada reação externa. O foco não está neles. O foco está no que está sendo construído dentro de você. Quanto mais você se fortalece internamente, menos importância o passado tem. Ele deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma lembrança que ensina. E quando isso acontece,
Você está pronto para sustentar o que vem depois. Porque a verdade é que a vitória que se aproxima não é apenas visível, ela é estrutural. Ela muda a forma como você vive, escolhe, confia e se posiciona. E isso exige continuidade, consciência e alinhamento. Nada aqui é sobre pressa, é sobre solidez. É sobre entender que o processo ainda está em andamento e que cada etapa tem um propósito claro, mesmo quando não parece óbvio. Em algum momento desse processo, algo começa a ficar mais evidente para você. Não é um sinal externo gritante, não é um acontecimento grandioso, mas uma percepção interna clara. Você não está mais no mesmo lugar. Mesmo que a realidade ao redor ainda pareça semelhante, por dentro existe um deslocamento real. Aquilo que antes te abalava profundamente, agora é absorvido com mais lucidez. Você começa a entender que certas dores não vieram para te quebrar, mas para te reorganizar. E essa reorganização muda completamente a forma como você caminha daqui para frente. Você começa a notar que sua paciência aumentou. Mas não aquela paciência passiva que aceita tudo. É uma paciência consciente, que sabe esperar sem se submeter. Você aprende a silenciar quando antes reagiria. Não por medo, mas por discernimento. Aprende a observar mais do que falar. Aprende a perceber quando alguém se aproxima por interesse e quando se aproxima por verdade. Esse tipo de sensibilidade não nasce do nada. Ela é fruto de quem foi ferido e escolheu não se fechar, mas se aprofundar. Enquanto isso, a vida das pessoas que te traíram começa a entrar em um tipo de estagnação invisível. Não necessariamente algo ruim aos olhos de quem vê de fora, mas um limite interno. Elas sentem que algo não flui como antes. Ideias não avançam, planos emperram. Relações se tornam rasas. Existe uma inquietação constante, uma sensação de que falta algo, mesmo quando aparentemente está tudo em ordem. Isso acontece porque a traição rompe um alinhamento interno difícil de recuperar. A consciência cobra, mesmo quando a pessoa tenta ignorar. Você, por outro lado, começa a experimentar pequenos avanços que fazem sentido. Nada exagerado, nada fora do tempo, mas avanços coerentes com quem você está se tornando. Você começa a se posicionar melhor, a escolher com mais critério, a dizer não quando necessário. E cada não que você diz agora é um sim para algo maior que está sendo construído. Antes, talvez você dissesse sim por medo de perder. Agora, você entende que perder certas coisas foi exatamente o que te salvou. Existe também uma mudança na forma como você se relaciona com Deus. Talvez antes sua fé estivesse muito ligada a resultados imediatos, a respostas rápidas, a sinais claros. Agora ela se torna mais profunda, mais silenciosa, mais confiante. Você aprende a confiar mesmo quando não entende. Aprende a caminhar mesmo quando não vê o caminho inteiro. Essa maturidade espiritual não se desenvolve em ambientes confortáveis. Ela nasce na adversidade, na dúvida, na espera. Você começa a perceber que sua história está sendo observada por mais pessoas do que imagina. Algumas se inspiram, mesmo sem dizer nada. Outras se incomodam, porque sua evolução confronta a estagnação delas. Nem todo mundo que te observa quer o seu bem. Nem todo sorriso é celebração. Mas isso já não te confunde como antes. Você não precisa mais da aprovação coletiva. Você aprendeu a se sustentar na convicção de quem sabe quem é. As pessoas que te traíram começam a sentir a diferença no ar. Talvez não saibam explicar, talvez não consigam verbalizar, mas percebem que você mudou, que algo em você não é mais acessível da mesma forma, que existe um limite invisível que antes não existia, e isso gera reações diversas. Alguns tentam se reaproximar com discursos suaves,
como se nada tivesse acontecido. Outros adotam uma postura defensiva, tentando diminuir suas conquistas ou questionar suas escolhas. Outros simplesmente se afastam, incapazes de lidar com o novo você. Você pode sentir, em alguns momentos, uma vontade de explicar sua versão, de ser compreendido, de ser reconhecido como alguém que foi injustiçado. Mas aos poucos você entende que não precisa mais disso. A verdade não precisa ser defendida quando o tempo se encarrega de revelá-la. E o tempo está trabalhando a seu favor agora. Cada passo que você dá com integridade reforça a narrativa correta, sem que você precise dizer uma única palavra. Existe também um fortalecimento da sua identidade. Você começa a lembrar de quem era antes das dores, mas agora com algo a mais, consciência. Você não perde sua essência, mas ganha profundidade. Você não se torna frio, mas se torna seletivo. Você não se fecha, mas aprende a proteger o que é valioso. E isso faz toda a diferença. Pessoas que têm acesso demais acabam sendo feridas demais. Agora você entende o valor dos limites. Em paralelo, situações começam a se repetir ao redor das pessoas que te traíram. Conflitos semelhantes, rupturas parecidas, perdas que seguem o mesmo padrão. Não como castigo explícito, mas como consequência de escolhas não resolvidas. Quem não aprende com o erro tende a revivê-lo sob novas formas. E isso reforça algo importante dentro de você. O livramento que você viveu foi real. Você saiu antes que fosse tarde demais. Você também começa a perceber que a sua vitória não será barulhenta como muitos imaginam. Ela não virá acompanhada de alarde, de ostentação ou de necessidade de provar algo. Ela será silenciosa, consistente, estável. Uma vitória que se sustenta no tempo, não apenas em um momento. E esse tipo de vitória é o que mais incomoda quem vive de aparência. Porque não há brecha para ataque, não há exagero para criticar, não há falha evidente para explorar. O mais interessante é que mesmo sem perceber, você se torna referência. Pessoas começam a buscar sua opinião, seu conselho, sua presença. Não porque você se promove, mas porque você transmite algo diferente. Uma firmeza tranquila. Uma segurança que não depende de circunstâncias. Isso é raro. E tudo isso foi forjado no período em que você achou que estava apenas sobrevivendo. Você talvez ainda carregue algumas cicatrizes emocionais, lembranças que apertam o peito de vez em quando, momentos em que a memória da traição ainda dói. Mas essas cicatrizes já não sangram. Elas apenas lembram de onde você veio e do que você superou. E de certa forma, elas também te protegem. Elas te impedem de repetir padrões antigos. Elas te lembram de não se entregar de forma inconsequente. Elas te mantêm atento. Enquanto esse processo continua, algo importante começa a se alinhar. Sua visão de futuro. Antes, talvez seus planos estivessem muito ligados a pessoas específicas, a contextos limitados, a expectativas alheias. Agora, sua visão se amplia. Você começa a enxergar possibilidades que antes não considerava. Caminhos que pareciam distantes agora se tornam plausíveis. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais preparado. E essa preparação ainda não terminou. Ainda há ajustes sendo feitos, camadas sendo trabalhadas, entendimentos sendo aprofundados. O processo segue em movimento constante. Nada está parado, nada está esquecido. Tudo está se encaixando de forma precisa, mesmo que aos seus olhos ainda pareça incompleto. E é exatamente nesse ponto que a história continua avançando, sem pausas, sem encerramentos, seguindo o fluxo de tudo que ainda precisa ser revelado. Chega um momento em que tudo o que foi trabalhado em silêncio começa a ganhar forma visível. Não de maneira abrupta, não como um espetáculo imediato, mas como algo sólido que simplesmente
passa a existir. Você percebe que já não precisa se esforçar para provar quem é, porque suas escolhas falam por você. Sua postura muda o ambiente. Sua presença comunica algo que palavras não alcançam. E isso não nasce da autoconfiança vazia, mas da consciência de quem atravessou o processo sem perder a essência. A vitória que começa a se manifestar agora não é apenas externa. Ela aparece primeiro na forma como você reage às situações. Aquilo que antes te desestabilizaria, hoje encontra limites claros dentro de você. Você não se envolve em discussões desnecessárias, não entra em jogos emocionais, não tenta convencer quem já decidiu não entender. Existe uma tranquilidade nova, e essa tranquilidade é sinal de autoridade. Pessoas que estão em paz não precisam gritar para serem ouvidas. E é exatamente essa paz que começa a incomodar quem te traiu. Não é o sucesso em si, mas o fato de você ter seguido em frente sem carregar ódio. Isso desmonta qualquer narrativa que elas criaram para justificar as próprias atitudes. Porque, no fundo, esperavam que você se tornasse alguém amargo, ressentido, preso ao passado. Esperavam que a dor te deformasse. Mas você escolheu crescer. E crescimento silencioso é o tipo mais difícil de lidar. Algumas dessas pessoas vão tentar se reaproximar quando perceberem que você está em outro nível. Não necessariamente com pedidos de desculpa claros, mas com gestos sutis, mensagens neutras, tentativas de retomar contato como se nada tivesse acontecido. Isso faz parte. Nem todo mundo sabe assumir o que fez. Nem todo mundo tem maturidade para reconhecer a própria falha. E você não precisa exigir isso. A sua resposta não precisa ser confronto, nem afastamento agressivo. Às vezes, o simples fato de não voltar ao que era já é uma resposta suficiente. Outras pessoas vão observar de longe. Vão acompanhar suas conquistas em silêncio, comparar suas próprias vidas com a sua, questionar decisões que tomaram no passado. Algumas sentirão inveja, outras sentirão arrependimento, outras apenas um desconforto difícil de explicar. Mas todas, em algum nível, entenderão que você seguiu adiante. E isso muda tudo, porque não há punição maior para quem traiu do que perceber que perdeu acesso a alguém que evoluiu. Você começa a entender que a fúria de Deus, mencionada no título, não se manifesta como destruição visível, mas como justiça em movimento. Justiça que reposiciona, que separa, que exalta no tempo certo. Não é sobre humilhar ninguém, mas sobre honrar quem permaneceu fiel à própria essência, mesmo quando foi injustiçado. Existe algo poderoso em ser levantado sem precisar empurrar ninguém para baixo. Agora, você caminha com mais clareza. Suas decisões são mais conscientes. Você já não se envolve em tudo, já não se entrega a qualquer ambiente, já não confunde intensidade com verdade. Existe um filtro mais refinado, e esse filtro protege o que está sendo construído. Nem tudo precisa ser compartilhado, nem todos precisam saber dos seus planos, nem todo passo precisa de validação externa. O que é sólido não precisa de plateia. Ao mesmo tempo, oportunidades começam a surgir com mais naturalidade. Pessoas certas aparecem, conexões alinhadas se formam, caminhos antes bloqueados se abrem, não como recompensa imediata, mas como consequência de quem você se tornou. O mundo responde de forma diferente a quem está alinhado internamente. E esse alinhamento é fruto de tudo o que você enfrentou, inclusive da traição que um dia pareceu insuportável.
Você talvez olhe para trás agora e perceba que, se aquelas pessoas não tivessem saído da sua vida, você ainda estaria preso a versões menores de si mesmo. Ainda estaria tentando agradar, se encaixar, sustentar relações desequilibradas. A traição doeu, mas também libertou. Libertou você de expectativas irreais, de vínculos frágeis, de ambientes que limitavam seu crescimento. E essa libertação foi essencial para que a vitória pudesse existir de forma plena. Existe uma maturidade nova na forma como você lida com o passado. Você não apaga o que aconteceu, mas também não vive revivendo a dor. O passado se transforma em referência, não em prisão. Ele te lembra do que você não aceita mais, do que você aprendeu, do que você superou. E isso te dá segurança para avançar, sem medo de repetir os mesmos erros. A sua história passa a inspirar outras pessoas, mesmo que você não perceba. Alguém que está passando por algo parecido encontra força ao observar sua postura. Alguém que foi traído, desacreditado ou deixado para trás encontra esperança ao ver que é possível se reconstruir sem perder a fé. E isso dá sentido a tudo. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo foi usado para formar alguém mais consciente, mais firme e mais preparado. E agora, enquanto você escuta essas palavras, talvez sinta algo se encaixando dentro de você. Uma confirmação silenciosa de que você não está atrasado, não está esquecido, não está fora do caminho. Você está exatamente onde precisa estar para viver o que vem a seguir. O processo foi longo, mas necessário. A dor foi real, mas não definitiva. A traição marcou, mas não te definiu. Se essa mensagem falou com você em algum nível, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas significativo. Escreve nos comentários uma frase que represente esse momento da sua vida. Pode ser algo como: eu sobrevivi e cresci, ou minha vitória está em movimento, ou qualquer frase que traduza o que você sentiu ouvindo essa narração. E aproveita para dizer de onde você está assistindo esse vídeo. Às vezes, perceber quantas pessoas, em lugares diferentes, estão vivendo processos parecidos, cria uma força coletiva difícil de explicar. Se em algum momento dessa mensagem você sentiu que não estava sozinho, deixa o seu like como um sinal silencioso de concordância. Se conhece alguém que precisa ouvir isso agora, partilha esse vídeo. Pode ser exatamente o empurrão que faltava para que essa pessoa não desistir. E se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever e ativar o sininho. Não como um pedido automático, mas como um convite para continuar recebendo mensagens que falam direto com quem está passando por processos reais, longe de discursos vazios. Aqui, cada vídeo é como um ponto de encontro, um lugar onde quem foi ferido encontra entendimento, onde quem está cansado encontra direção, onde quem foi traído encontra força para seguir. E a sua presença faz parte disso. Porque histórias como a sua merecem continuar sendo escritas, com consciência, com fé e com a certeza de que a vitória verdadeira não faz barulho, mas transforma tudo ao redor.